Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, de onde nós leremos os versos 5 e 6, que dizem: Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Vamos orar? Curve sua cabeça por alguns instantes e vamos buscar a face de Deus. Nessa oração, vamos pedir a Deus que o seu Espírito atue em nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que nesta manhã nós possamos compreender aquilo que Deus tem para nos ensinar, que pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, nós possamos receber o pão que desce do céu para alimentar nossa alma e a nossa fé. Vamos orar? Curve sua cabeça. Nosso Pai, nós estamos em Tua presença, que é santa, bendita, diante da Tua palavra. Meu Pai, ainda que utilizando-nos de encontros virtuais, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está aqui. O Senhor está ao nosso redor. E nós agradecemos, ó Deus, porque nesses momentos de grandes expectativas a respeito do amanhã, nós temos a plena confiança de que temos um Deus conosco. Agora, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e a nossa prece é para que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra, para que Ele opere em nós compreender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Pai, nós te rogamos que a Tua palavra nesta manhã alimente a nossa alma e fortaleça a nossa fé e nos ajude a usufruir da Tua compaixão e graça e mais do que isso, sermos instrumentos em Tuas mãos para abençoar aqueles que nos cercam. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu quero conversar com os irmãos sobre o tema Instrumentos de Deus para consolar os abatidos. Paulo chegou em Corinto por volta do ano 50, mais tardar, começo de 51. Ele passou 1 ano e meio naquela cidade, evangelizou pessoas, ele as discipulou e deixou ali uma igreja forte, multicultural, uma igreja proeminente. Paulo precisou viajar para a continuação do seu trabalho missionário, na esperança e até prometendo que em breve voltaria para passar mais tempo com os irmãos, fortalecendo a igreja na cidade de Corinto. Mas as coisas não aconteceram bem do jeito que Paulo planejou. Ele demorou 3 anos para voltar em Corinto, só chegando lá por volta do ano 55. Dessa maneira, o pastorado de Paulo à frente da igreja de Corinto foi, na sua maior parte, à distância. Através de cartas, Paulo instruía, corrigia, exortava aqueles irmãos, sempre no desejo de que a igreja de Corinto fosse uma igreja que agradasse ao Senhor nosso Deus. Nesse período em que Paulo ficou distante de Corinto, as coisas mudaram naquela igreja. Apareceram pessoas que começaram a difamar o apóstolo, começaram a desacreditar o seu apostolado, tentando criar na igreja uma imagem negativa de Paulo. E é claro, essa situação que Paulo ficava sabendo através de correspondências e as visitas que recebia de pessoas que vinham de Corinto para vê-lo, isso tudo trazia uma tristeza e um sofrimento muito grande para Paulo. Por isso, ele tomou a iniciativa de escrever-lhes a primeira carta, por volta do ano 55. A ideia de Paulo com aquela carta era exortá-los, corrigi-los, trazê-los para a razão, procurar evitar que os problemas que contrariavam o espírito do evangelho se disseminassem e se enraizassem na igreja de Corinto. Quando escreve a sua segunda carta aos crentes de Corinto, Paulo está na sua terceira viagem missionária, está na Macedônia, provavelmente em Filipos, e é mais ou menos o final do ano 55. Essa terceira viagem missionária também é marcada por muitas perseguições,
o que é descrito com muita clareza no livro de Atos, principalmente a partir do capítulo 18. Nesse texto que lemos, esses 2 versículos, Paulo dá uma pincelada a respeito do impacto dessa situação sobre ele. De coração aberto, Paulo descreve como ele se sente nesse momento de aflição, perseguição e frustração. Então eu quero aproveitar a maneira como Paulo descreve a sua situação naquele tempo para pensar a respeito de nós mesmos, crentes do século 21, e a maneira como nós podemos encarar as situações adversas que enfrentamos em nosso próprio tempo. Ele escreve: quando chegamos à Macedônia, em nada tivemos alívio. Pelo contrário, fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, alguns poréns de nossa vida são decisivos na consolidação do nosso relacionamento com Deus. Eu lembro que há algum tempo preguei em nossa igreja sobre o porém de Naamã. Tudo parecia perfeito para aquele homem, porém ele era leproso. No caso de Paulo aqui, parece que tudo vai de mal a pior. As coisas saíram do controle. A situação é dramática ao redor dele. Em seu íntimo, Paulo está amedrontado. Ele chama isso de temores, mas a palavra certa é medo. Paulo estava amedrontado diante das circunstâncias adversas que está enfrentando no cumprimento da missão. É difícil de imaginar um homem como Paulo com medo. Mas é isso mesmo, é essa a situação que ele enfrenta nesse momento. Então ele diz: porém, Deus que consola os abatidos. Meus irmãos, as afirmações que a Bíblia faz sobre Deus são extraordinárias. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, compassivo, gracioso, bondoso, longânimo, amoroso. A Bíblia está repleta de substantivos qualitativos para Deus, com a intenção clara de nos fazer saber que é preciso confiar em Deus, que é possível depender dele, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, a quem Paulo chama de Deus que consola os abatidos. Meus irmãos, como é bom saber que servimos um Deus assim. Paulo diz: o Deus que consola os abatidos nos consolou. A maneira como Paulo se sentia a respeito de seus temores era abatido. Quando Paulo se diz abatido, é normal que pensemos em tristeza, em abatimento, prostração. Mas eu tenho uma imagem na minha cabeça a respeito de uma coisa assim. Quando a gente vai caçar, leva uma arma e, encontrando aquilo que procuramos, um animal, uma ave, nós atiramos. E quando nós atiramos e o tiro acerta, o animal cai, a gente diz que ele foi abatido. Me parece que talvez essa figura denote o sentimento de Paulo a respeito disso. É como se ele se desse por vencido, abatido diante das perseguições e lutas que tinha de enfrentar. Então é diante dessa situação de abatimento que Paulo diz: porém, o Deus que consola os abatidos nos consolou. De que maneira Deus consolou Paulo? Deus tem maneiras surpreendentes de nos consolar. Deus consolou Abraão, dando-lhe um filho quando ele já tinha 100 anos, e cumpriu a sua promessa de torná-lo pai de uma grande nação. Deus abençoou Moisés, fazendo-o vitorioso sobre Faraó e todo o Egito. Deus abençoou Josué, tornando-o no grande conquistador da terra prometida. Deus abençoou José, fazendo dele o administrador do Egito, para que através dele abençoasse milhares e milhares de pessoas num tempo de fome, inclusive seus irmãos que ele venderam como escravo para estrangeiros. Deus abençoou Davi, fazendo de um menino desprezado dentro de sua própria casa o maior rei de Israel. Deus abençoou Salomão, dando-lhe uma sabedoria inigualável. Deus abençoou Maria,
fazendo daquela moça a mãe do Salvador. Deus nos abençoa, derramando sobre nós a graça da salvação por meio de Jesus Cristo. De que maneira Deus abençoou Paulo? Ele diz: o Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Tito era um cristão grego que aceitara Jesus pela pregação de Paulo, e a quem Paulo chamava de meu verdadeiro filho, obviamente, filho na fé. Não se sabe muita coisa sobre esse homem, Tito. Seu nome nem aparece no livro de Atos, apenas nas cartas paulinas. Mas há uma coisa que se pode dizer sobre ele. Tito estava disposto a ser usado por Deus como canal de bênção na vida de outras pessoas. Sua dedicação em servir a igreja de Corinto foi tão grande que Paulo se expressou assim a respeito dele, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu o nosso apelo e, mostrando ser dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês, pois zelamos de fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Meus irmãos, normalmente Deus nos abençoa através de pessoas. Às vezes pensamos nas bênçãos de Deus muito subjetivamente. Nós imaginamos que Deus sopra e as coisas acontecem, que Ele aponta e alguma coisa aparece, e pode mesmo ser assim. Mas na maior parte das vezes, Deus nos abençoa através de outras pessoas. Deus abençoou Paulo através de Tito. Deus nos tem abençoado ao longo de nossas vidas usando outras pessoas. Há momentos em que somos Paulo e há momentos em que somos Tito. Nós estamos todos adentrando a um momento de grande preocupação que se espalhou pelo mundo, se espalha pelo Brasil, pelo Amapá, por nossa cidade, em nossa igreja, dentro de nossas casas, em nossas famílias. Pode ser que muitos de nós precisarão ser abençoados, fortalecidos e consolados, e muitos de nós precisamos estar dispostos a ser usados por Deus para abençoar, fortalecer e consolar outras pessoas. Que maravilha se amanhã alguém puder dizer a respeito de nós: o Deus que consola o abatido nos consolou por meio do pastor Josué, da irmã Késia, do irmão Benedito, da irmã Ilma, do irmão Jorge, da irmã Eliane, do irmão Ribanês, do irmão Hilton, por meio da Igreja Batista Central de Macapá. O Deus que consola os abatidos nos consolou através da Igreja Batista Central de Macapá. Há algumas coisas práticas que nós podemos fazer sobre isso. Primeiro, deixe as pessoas saberem que podem contar com você. Nesta semana eu precisei sair de casa e ir ao supermercado, fazer um pouco de compras que precisamos. Chegando lá, encontrei uma pessoa de nossa igreja. Depois de uma rápida conversa, a pessoa despediu-se de mim dizendo: pastor, se precisar de nossa ajuda, pode contar conosco. Nós moramos perto da sua casa e a qualquer momento que houver necessidade, pode fazer contato conosco, que nós estamos disponíveis para ajudar. Que bom saber que há alguém com quem você pode contar. Saber que você está cercado de pessoas com as quais você pode contar. Que Deus disponibilizou pessoas para abençoar a sua vida e da sua família nos momentos de preocupação, dor e sofrimento e aflição. Se você tem em mãos alguma coisa que pode ajudar outras pessoas, coloque à disposição delas. Nesses momentos de escassez e medo, a gente corre o risco de fazer exatamente o contrário do que o Evangelho ensina. Nesta semana todos acompanhamos um vídeo compartilhado nas mídias sociais de uma pessoa que foi a uma farmácia da cidade comprar uma máscara de proteção. Um objeto que em tempos normais custaria menos de R$5. A farmácia cobrou R$60 por uma máscara. Nós precisamos saber que Deus olha para essas coisas e que em sua justiça há de cobrar responsabilidades daqueles que pecam
contra o seu próximo. Em terceiro lugar, ore pelas pessoas. A palavra de Deus nos ensina claramente que a oração dos justos pode muito em seus resultados. A Bíblia nos diz que a oração da fé salvará os doentes. Por isso, nestas circunstâncias em que nós temos uma disponibilidade maior de tempo, mais reclusos em nossas casas, que esse tempo seja usado para orar mais, que busquemos mais a face de Deus em favor das pessoas que precisam. Talvez, um pouco mais para frente, nós estejamos cercados de pessoas amedrontadas pelas enfermidades, que as nossas orações sejam capazes de provê-las dos milagres de Deus. Em quarto lugar, passe mensagens de esperança e consolo para outras pessoas. Escolha um grupo de pessoas com as quais você manterá contato permanente, pessoas da igreja e de fora da igreja principalmente. Quando Paulo escreveu sua carta aos Tessalonicenses, ele os orientou com essas palavras: consolai-vos uns aos outros. E disse ainda: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Telefone para algumas pessoas que você sabe precisam de uma palavra de ânimo e esperança. E eu queria terminar a minha palavra nesta manhã com uma pequena ilustração. Conta-se que um barco afundou em meio a uma tempestade. Nele havia 22 pessoas, mas todas conseguiram salvar-se por meio de um pequeno bote que havia na embarcação. Já em terra firme, eles perceberam que havia um novo problema. Chovia muito e o frio era intenso. Eles sabiam que se não encontrassem uma maneira de se aquecer, certamente morreriam naquela ilha. Vasculharam todas as coisas que conseguiram salvar do naufrágio e encontraram uma caixa de fósforo. De todos os palitos que havia nela, apenas um tinha condições de ser aceso para acender uma fogueira. Então aqueles 22 homens juntaram-se em círculo e eles colaram-se tão fortemente um ao outro que não houve nenhum espaço por onde o vento passasse. E um deles, com todo o cuidado necessário, acendeu o palito de fósforo e a fogueira foi acesa para que todos pudessem ser salvos daquela morte iminente. Que nesse tempo de inquietações que estamos enfrentando, que podem trazer abatimento, sofrimento e dor para muitos de nós, somemos nossas forças, nos juntemos uns aos outros e sejamos nas mãos de Deus instrumentos de consolação, para que as pessoas possam dizer como Paulo: o Deus que consola os abatidos nos consolou. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom dia, em nome de Jesus.